Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui. Glória a Deus. Eu sei que o Senhor tem plantado muitas verdades no seu coração. A palavra dele é um verdadeiro tesouro e de lá nós tiramos preciosidades, não é? E nós vamos continuar hoje meditando o Salmo 91, os versículos 7 e 8 juntos. E eu vou orar agora para que o Senhor fale com você. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia, mais um encontro com o Senhor, mais um momento para ouvir a Tua palavra, para aprendermos de Ti. E eu oro ao Senhor por essa pessoa que está ouvindo. Abre olhos e ouvidos espirituais, Senhor. E eu clamo a Ti que entre nas profundezas do coração, do espírito, da alma, desse meu irmão, dessa minha irmã, desse meu amigo, dessa minha amiga. Entre as verdades profundas do Senhor. Que o teu Espírito mova-se ali dentro do coração desse meu irmão, dessa minha irmã. E eu clamo a Ti, ó Deus, que o Senhor fale de uma forma que seja mudado radicalmente, transformado radicalmente os pensamentos, as emoções e os sentimentos de cada um. Que essa palavra possa impactar no mundo espiritual e fazer a diferença na história da vida de cada pessoa que está se expondo a ela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me rendo a Ti, Senhor. Sou dependente do Senhor e peço que a unção do Senhor flua nesse vídeo, flua nesse momento, flua nessas palavras que serão liberadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu te louvo por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Salmo 91, 7 e 8 vai falar de gente que cai e de gente que fica em pé, né? O versículo 7 diz assim: 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Como é que está a sua fé aí? Como é que tá? Tá meio balançando assim, quase caindo? Será que você é corajoso o suficiente para crer nessa palavra? É fácil a gente crer quando não tem ninguém caindo em nossa volta, quando está tudo bem, quando não tem crise. Mas quando 1000 cai do meu lado, 10.000, quando eu estou lá no trabalho e todo dia alguém recebe a cartinha de demissão, aí é onde a gente vai pôr em prática essa palavra. 1000 caem, o Senhor é quem está dizendo para você, não sou eu. Ele está dizendo, né? 1000 caem à sua direita e 10.000 à sua esquerda. Ao contrário, né? 1000 caem ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas você não será atingido. E Deus é fiel e o caráter dele é imutável e o que ele fala é isso mesmo, né? Então, como está a sua fé? É bom você responder essa pergunta, não para mim, mas para você mesmo e diante de Deus, né? A promessa está disponível. Quem é que pode receber essa promessa? Lá em Tiago 1, 6, 8 está escrito: pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, aquele que, eu creio, mas quando a coisa fica meio difícil, já não creio mais, tá igual a onda do mar, ela vai e volta, fica instável, né? Aquele que tem fé pode apropriar-se da proteção que está no Salmo 91. A fé é manifesta diante de calamidades, diante de conflitos, diante de tribulações. É ali que a minha fé é testada, é provada. Quando 1000 começam a cair do meu lado, meu coração pode ser invadido com incertezas e medos. E no encontro passado nós falamos sobre o medo, né? Deus nos dá uma palavra de segurança. Qual é essa palavra? Você não vai cair. Em nome de Jesus,
Você não vai cair. Segura na mão de Deus. Tem um hino tão antiguinho, né? Tão bonito. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão dele que você não cai. É assim. Você não vai cair. E não sou eu que estou dizendo isso. É o Senhor que está dizendo isso para você. A decisão de crer no Senhor está nas suas mãos, né? A fé se manifesta quando nossos recursos se acabam. Então, em nome de Jesus, por isso que Paulo fala assim que a força dele se aperfeiçoa, a força do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza dele. Então, eu vou me alegrar. Paulo diz assim, então eu vou vou me alegrar, isso vai me bastar, porque onde eu sou fraco, a força do Senhor se manifesta. Então, reconheça o seu limite, aquilo que você não pode, porque é aí que Deus vai se manifestar, aí é que está a graça, aí é que está o inédito da nossa vida cristã, aquilo que sai da curva, né? Aquilo que não é natural, mas é aquilo que gera testemunho para muitos virem ao Senhor Jesus. Então, em tudo dai graças. Aquilo que você não pode, Deus pode. E você vai dizer para as pessoas, Deus existe, é real, Ele fala, Ele faz milagres, Ele cuida. Assim como Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Você vai ser uma carta viva de Deus, né? Para crer, é necessário a gente olhar para o Pai Celestial. Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A gente não vê Deus de carne e osso, mas a gente crê nele, a gente sabe que ele existe e nós esperamos um dia encontrarmos com ele, né? Para crer, precisamos ver o Senhor como de fato ele se nos apresenta. Às vezes a gente tem visão fictícia de Deus. A gente pensa que Deus vai falhar igual nossos pais falharam com a gente, né? Qual pai, qual mãe que nunca falhou? Todos nós erramos. Com certeza seus pais erraram com você também, né? Ninguém nasce pai, ninguém nasce mãe. O pai nasce quando o primeiro filho nasce. A mãe nasce quando o primeiro filho nasce. Aí ela nasce mãe ali, né? E ela vai aprender a ser mãe cuidando daquela criança, daquele adolescente e todas as fases. E nessas fases pode acontecer muitos erros e decepções. E às vezes a gente tem uma tendência de, meu pai falhou comigo, Deus vai falhar. Não. A gente precisa olhar para a realidade, quem é Deus. E a palavra de Deus diz quem Ele é. O caráter dele é imutável, ele é fiel, ele é bom. Deus é bom. Tem outro versículo que diz assim, Deus é amor. Tudo que ele faz é por amor, né? E aí, então, quando eu olho para Deus, aí a gente consegue crer. Diante das calamidades, não, peraí, Deus disse que vai cuidar de mim, eu não vou cair. Ele vai me segurar, né? E eu vou crer porque a palavra de Deus é assim, é sim, sim e não, não. O que Deus diz para você é aquilo. Se Ele diz não, é não. Se Ele diz sim, é sim. E Ele é fiel e Ele sustenta a palavra dEle. Outra coisa que é necessário, a gente ficar firmado na rocha. O livro de Salmos, ele usa muitas metáforas para falar sobre o caráter de Deus, sobre quem é esse Deus. Em alguns, ele fala que Deus é o meu rochedo, né? Lá em Salmo 18:2 diz assim, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. Ele é a minha torre alta. Salmo 18:2. Então, essas metáforas trazem na nossa mente, na nossa memória, no nosso pensar sobre Deus, que Ele é imutável e que Ele é forte e que Ele é um refúgio. Deus é firme em seus propósitos. A gente muda de opinião constantemente, mas Deus não. Ele é firme, Ele mantém a vontade dEle firme.
Do alto de uma rocha, a visão é mais bonita, a visão é mais ampla, é mais limpa. Por isso que o salmista fala, ele é o meu rochedo, ele é a minha rocha, ele é o meu refúgio, né? Nas cidades antigas, a invasão vinha, quem estava no alto era muito mais difícil de ser invadido. E estando no alto, ele via o inimigo vindo a muitos quilômetros, né, a distâncias grandes, e dava tempo de se defender. As rochas promoviam segurança nas batalhas. É isso que o salmista está falando. Se o Senhor é a minha rocha, na hora que eu estiver no meio da guerra, no meio da batalha contra o inimigo, Ele vai me guardar, Ele vai me refugiar, Ele é firme, Ele tem poder para cuidar de mim, né? Nós podemos nos esconder em Deus em tempos de guerra, em tempos de dificuldades, esconda-se nele. Jesus é a rocha, está escrito, né? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Isso é Jesus falando. Você ouve a palavra do Senhor, você crê e pratica? Então você é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é como um homem que edificou a casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Lucas 6, 47 e 49. Eu pergunto para você agora, você tem sido praticante da palavra de Deus ou apenas ouvinte? Jesus comparou aquele que pratica a sua palavra a um homem que edificou a sua casa na rocha, né? E como que ele edificou essa casa na rocha? De qualquer jeito? Não, provavelmente ele cavou para fazer os alicerces. Cavou a rocha. O que quer dizer isso? Tudo que está na Bíblia tem significados, né? Ele cavou, cavar a rocha tem a ver com ler a palavra de Deus. Ele leu, ele ficou firme no que a palavra de Deus diz. Esse tem que ser o alicerce da nossa vida, a palavra de Deus. Você vai montar a sua vida cristã em cima de qual alicerce? No que a palavra de Deus diz. Não nas emoções propriamente ditas, porque as emoções podem nos enganar, podem nos confundir, mas no que a palavra de Deus diz. Não a emoção existe, é bom que a gente sinta, é uma bênção cultos emocionais, onde você chora, você ri, você se alegra, você se derrama na presença de Deus, as suas emoções estão sendo trabalhadas ali, mas não são essas emoções que vão sustentar você na presença de Deus. Acabou aquele culto, acabou aquela música linda que te fez chorar, o que vai te sustentar é a palavra de Deus. Então leia a palavra, e assim você vai construindo alicerces na sua vida, né? Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Jesus não é uma rocha qualquer, Ele é a rocha eterna. E aí, Isaías 26, 4 fala sobre isso, né? Quanto mais fundo você cavar essa rocha, mais firme você vai estar no tempo da calamidade, né? Quanto mais você buscar conhecer as profundezas de Deus, mais, os seus mistérios através da palavra dele e através da oração, através do jejum, mais forte será a sua fé. Algumas pessoas querem fé, acham que é uma coisa assim, né? Olha, realmente, quando estamos cheios com o Espírito Santo, lá nos frutos do Espírito, que são 9, um deles é a fé. Agora, essa fé é cultivada através da palavra de Deus, da oração e do jejum, né? Fez uma vala profunda e instalou o alicerce. Então, quanto mais fundo for,
feito um alicerce, mais resistente será a casa. E nas construções são feitos valas. O que é uma vala? Qual a função de uma vala numa construção? É um lugar onde possa passar a água. Quando vem a enxurrada, quando vem a água da chuva, essa água não vai invadir sua casa, ela vai embora para fora. Então nós precisamos fazer essas valas, né? Criar valas ao nosso redor. Assim, quando as águas das tribulações vierem, elas já vão ter um lugar certo para ir embora, né? Tem os versículos decorados. Quando vier alguma coisa, você já fala ali, né? Jejuando, orando. 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será abalado, porque a sua fé foi firmada na rocha, né? Foi cultivada em profundo relacionamento com o Pai. É por isso que você não vai ser abalado, você não vai ser enganado com qualquer heresia, com qualquer doutrina vazia, desprovida de verdade. Você não vai ser enganado, você não vai se abalar com a má notícia. Cada vez que a má notícia bater na sua porta, você vai ter uma palavra, um versículo, você vai remeter a sua mente para o Senhor. E assim você vai enfrentar todas as situações da sua vida. Não existe coisa melhor do que saber que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Lá em Isaías 26:3 diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Você quer ter paz? Fique com a sua mente firme em Deus. Em Provérbios 16:3 diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, teu emprego, tua família, suas atividades, seu ministério. Confia. E os teus pensamentos serão estabelecidos. Você está com dificuldades de relacionamentos? Confia no Senhor os seus relacionamentos. Confia ao Senhor os seus relacionamentos. E os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor vai começar a abrir os seus olhos e ver qual área que você precisa mudar. Se você mudar, o outro muda também. Que hábitos que você tem que estão corroendo seus relacionamentos. É só você mudar que o outro também muda. O problema é que muitas vezes ficamos esperando que o outro mude. Você não gosta de gritar, não grite com o outro, né? Você não gosta de ser ignorado, não ignore o outro. E assim por diante. Você sabe aquilo que faz bem e aquilo que faz mal no relacionamento. Então, e o Senhor vai te trazer à luz pontos cegos da sua vida, pontos obscuros que nem você está percebendo. E vai te dar graça em tudo, né? Deixe o Senhor sondar o seu coração, igual o Salmo 139, 23 e 24, que Davi diz assim: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e me dirige pelo caminho eterno, né? Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele tinha consciência de que havia coisas nele que precisavam ser sondadas. O segundo ponto, contemple com os seus olhos a queda do inimigo, né? Então, o primeiro ponto aqui, olhar para o Pai Celestial, ficar firmado na rocha, né? E agora contemplar com os seus olhos a queda do inimigo, que é o versículo 8, Salmo 91:8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, né? Você vai ver a recompensa. A sua luta, só que é importante aqui lembrar o seguinte, que a sua luta não é contra carne e sangue. O seu inimigo é o Satanás, né? É contra ele que você vai lutar, né? Não é contra o homem, é contra o inimigo da nossa alma. Ele é astuto, ele é sagaz, ele é covarde, ele é traiçoeiro. E é contra ele que você vai lutar. Não vai fomentar, alimentar ódio, mágoa e ressentimento contra ninguém, né? Porque essas pessoas são carentes da misericórdia de Deus. Você vai orar pela salvação dela, você vai orar pela cura, pela libertação. Efésios 6:12 diz assim: a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes
e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Né? Não é nem aqui, é nas regiões celestiais, é no mundo espiritual a nossa luta. O diabo, ele tem uma fábrica, né? Uma fábrica de opressões, e nessa fábrica trabalha um monte de demônios, né? Trabalham umas pessoas também lá para ele. Talvez você conheça algumas que são empregados de Satanás, né? Mas mesmo essas pessoas, você ore pela salvação delas. A sua luta, a sua guerra espiritual, e você vai lutar contra o inimigo. É importante não tirar o foco disso, né? Temos a tendência de culpar as pessoas e de nos voltarmos contra elas. Que é isso que o inimigo quer? Ele quer separação, né? Ele quer confusão mesmo. Mas não tira o foco. A minha luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra principados e potestades, dominadores do ar, né? E é espiritual. Então eu uso as armas espirituais também nessa luta. Essas pessoas são criadas por Deus e são vulneráveis, né? Tanto quanto você e eu. Todos nós somos vulneráveis, e se não estamos guardados em Deus, a gente acaba indo trabalhar na fábrica do inimigo. Então, em nome de Jesus, né? Se você andou sendo empregado lá da fábrica dele, hoje é dia de você dar baixa na sua carteira. Você vai lá, você pede a demissão, vai embora, abandona, quebra toda a aliança que você fez com ele. Se você está fazendo coisas que são próprias das fabricações do inimigo, em nome de Jesus, para com isso agora. Você não vai continuar sua vida sendo empregado de Satanás. Você é filho do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus. É essa a sua real identidade. Então você tem que ser parecido com o Senhor Jesus Cristo, que é o primogênito, é a primícia de Deus. E ele serviu, ele é o nosso exemplo, né? Então o versículo, se temos alguma luz, não é por mérito próprio. Então não adianta você ficar condenando os outros, não, né? Aquilo que você tem de bom foi o Espírito Santo que fez em sua vida, né? Pela graça de Deus que nos foi alcançado. O versículo diz que vamos ver a recompensa do ímpio, né? Deus nos dá a certeza de que haverá uma recompensa para eles, né? Só que você não vai ficar agora desejando, tomara que essa recompensa venha logo, tomara que Deus acabe com a raça desse fulano aí que tem me prejudicado tanto. Não, você vai orar pela salvação, libertação e cura dele, né? E deixa que o resto Deus toma conta. Você precisa, em nome de Jesus, para o seu próprio bem, abandonar a justiça própria. Não seja justiceiro, não, né? Justiceiro, ele acaba sendo meio que fora de lei, né? Fora da lei. Lembra da história do Lampião? Ele era um justiceiro, mas ele estava dentro da lei? Não. Ele queria fazer justiça com as próprias mãos. Mas a Constituição, as leis não estão aí para serem... Tem um julgamento e tudo. Então eu não vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu vou segundo a lei do Senhor. E é Deus quem vai fazer justiça para mim, né? Lá em Lucas 18, vai do 9 ao 17, eu vou pensar algumas partes. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. E ele começa a contar a parábola de dois homens que subiram ao templo, um fariseu e o outro publicano. E o fariseu em pé orava, dizendo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. E o outro homem do lado dele. Outros homens era aquele publicano, né? Ainda por cima aproveitou o culto ali para jogar indireta pro irmão, né? Quantas vezes a gente vê acontecer esse tipo de coisa, né? Graças te dou porque eu não sou como esse meu irmão aqui, né? E aí, e ainda nomeou, né? Falou, não sou como esse, não sou ladrão, corrupto, adúltero, nem mesmo como esse publicano. Ainda falou abertamente, eu não sou igual esse aí não, olha como eu sou aqui, né? Sou fariseu, entendo bem das leis, né?
E o publicano quieto, sabia que tinha culpa no cartório, sabia que tinha pecado bastante, né? Ele ficou lá à distância, né? Ele nem ousava olhar para o céu, porque sabia que tinha muito pecado, muito erro, né? E aí ele fala assim: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aí Jesus vem e fala assim: olha, eu digo para vocês o seguinte, que este homem, não o outro, esse publicano e não fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Agora o outro não. O outro subiu com pecado, desceu com mais pecado ainda, porque a língua dele era grande, foi falar dos outros, né? Aumentou a bagagem de pecado dele. É isso, né? Pois aí Jesus fala assim: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Humilhai-vos na potente mão do Senhor, e no tempo certo ele vai te exaltar, né? O povo também estava trazendo criancinhas, aí continua. E Jesus chamou as crianças: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E criança não fica com justiça própria, assim, julgando todo mundo, né? Ela apronta, chora e vai pro colo do pai, normal. E da mãe também, né? A palavra de Deus vem para nos confrontar e nos levar ao arrependimento de nossas raízes de orgulho. E tem um versículo que diz que o orgulho precede a queda. Essas raízes estão em nós, no nosso caráter, desde a queda do homem, né? E a gente precisa arrancá-las, mas é o Senhor quem arranca. Lá em Jó está dizendo que é Ele que repreende o Leviatã, e Leviatã é um simbolismo do orgulho, né? O humilde sabe que tudo que tem é pela graça. E em nome de Jesus, a minha oração é para que você e eu, nenhum de nós, nunca esqueçamos de que tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, todas as nossas aptidões, pela graça. Só pela graça. Ele não olhou para mim, para você assim, ai que bonitinho aquele lá, que gracinha aquela, eu vou, né, ela vai ser ótima, vai fazer um monte de coisa boa. Não, foi pela graça. Não tínhamos nada a oferecer, mas pela graça você tem tudo que você tem os dons e os talentos que você tem, né? Pela graça você não cai em pecado. Então não aponta, né? Tá escrito lá, aquele que está de pé, olhe que não caia. Muito fácil cair nesse mundo, né? Então é pela graça que você está em santidade. Nada merecemos. Pela graça somos salvos, né? No nosso coração há coisas que, na verdade, não são reais. Pensamos que somos alguma coisa, mas não somos, né? A pior parte do orgulho é que não se trata de caráter, né? De personalidade ou de temperamento. Ah, fulano, a personalidade dele é assim mesmo, é orgulhoso. Não. O orgulho não é temperamento, não é caráter, não é personalidade. Sabe o que o orgulho é? Pecado. Orgulho é pecado. Pecado deve ser tratado como pecado. Vai para a cruz, vai confessar e vai deixar crucificado com Cristo lá, né? O remédio é a cruz. Desses orgulhos vem a justiça própria. E ela é errada, porque em nós mesmos não somos capazes de fazer nada. Em nós mesmos não somos capazes de ser puros, justos. Isso está em Jó 15, 14, 15, Salmo 133, Provérbios 20, versículo 9. Nossa justiça é como trapo de imundície. Isso está em Isaías 64, 6, né? A verdadeira justiça tem a ver com confiar em Deus. A gente lê rapidamente versículos e não medita muito, não é verdade? Aí a Bíblia fala, sua justiça é como trapo de imundície. Alguém sabe o que é trapo de imundície? Nesse contexto de Isaías? Pelo que eu já ouvi dos historiadores, aqui estava se referindo a panos que os leprosos se enrolavam, né? Leprosos,
enrolavam com trapos ali a parte que estava com a lepra, e aquilo grudava na pele, aquilo apodrecia, né? E aqueles trapos ficavam impregnados de imundície, eles apodreciam até, né? E Deus está comparando a nossa justiça com aquela imundície lá. Por quê? Porque a nossa justiça é baseada no egoísmo, na egolatria, no egocentrismo. A justiça de Deus é baseada no amor. Tudo que Ele faz é por amor. Quando a gente pede justiça, a gente está pensando em nós, é no nosso egoísmo, é no nosso orgulho ferido, por exemplo, né? Então não serve para nada, não vai realizar milagre. Filipenses 3,9 diz assim: ser encontrado nele não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu sou justificado porque eu creio em Cristo. Tito 3, versículos 5 e 6 diz assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que mérito temos nisso, irmãos? Nenhum. Então, e também é bom você não julgar para não ser julgado, né? Devemos estar em humildade, né? Com humildade. Veremos a recompensa, como está escrito no Salmo, com humildade. A palavra humildade é derivada da palavra humus. Então, quem entende um pouquinho de terra vai saber o que é humus. É uma terra fértil, rica em nutrientes, né? E preparada para receber as sementes ali. Essa deve ser uma das palavras mais fortes na qual devemos orar. Pedir e observar. Senhor, me dá um coração humilde. Que o meu coração, que o seu coração seja uma terra fértil, cujas sementes do Espírito Santo, as sementes da Palavra de Deus, possam entrar nesse meu coração e realmente tenha ali os nutrientes para que ela cresça e eu possa dar muitos frutos, né? A pessoa humilde está sempre disposta a aprender e a deixar brotar no solo fértil de sua alma a boa semente. Você é uma pessoa ensinável, tratável, ou você tem na ponta da língua a resposta para qualquer coisa que falarem para você? Você é do tipo que alguém vai falar alguma coisa, você já sabe? Tem gente que é assim, né? Eu já sei. Não deixa nem você acabar a frase. Qualquer assunto que você escolher para falar, essa pessoa sabe. E geralmente pessoas assim, elas não estão dispostas a aprender nada, né? Elas não ouvem o outro, elas não prestam atenção nos conselhos. Irmãos, está escrito na palavra de Deus que na multidão dos conselhos há sabedoria. Peça a Deus que coloque no seu caminho, na sua vida, bons conselheiros, em nome de Jesus. E peça ao Senhor também para você se tornar um bom conselheiro para aqueles que necessitarem, né? Hoje em dia precisamos pedir isso. A igreja precisa pedir isso. A igreja deve ser uma boa conselheira ao lado dos governos, ao lado das pessoas que estão em posição de autoridade, né? E às vezes a gente renega um pouco esse papel, mas é importante a gente ler o livro de Daniel e ver como que ele se comportava. Ele sempre foi conselheiro do rei. Isaías também. E às vezes a gente tem tanta palavra de sabedoria e fica guardando para nós. De repente lá na tua empresa, um bom conselho que você der, aquela empresa vai prosperar. Ah, mas eu não vou falar isso, não, meu chefe, ele que se vire. Não tô nem aí com essa empresa aí, ó. Irmão, isso não é sábio. Se é lá que você tira o seu ganha-pão, tudo que você fizer para melhorar a empresa, tá de bom, tá bom, vai ser bom,
você vai ganhar também, não é? Então, peça a Deus, Senhor, que eu seja um bom conselheiro quando eu ver que meu chefe está tomando uma decisão que vai desandar a empresa. Me dá graça, sabedoria para falar com essa pessoa e prepara o coração dele para me ouvir. Lá dentro da sua casa, seus filhos, sua esposa, seu marido. Ouça o conselho deles e seja um bom conselheiro. E o Espírito Santo vai te ajudar a fazer isso, né? A pessoa humilde está determinada a agradar a Deus e a fazer a sua vontade. A humildade atrai o favor de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Lá em 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, o Senhor ouve aquele que se humilha, né? Que busca a face do Senhor. Para a gente permanecer na estrada da humildade, nós precisamos lembrar de 4 verdades. A primeira, você por si mesmo não pode fazer nada. João 15,5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quando bater aquele orgulhozinho, sabe, você se achar aí, lembra do que está escrito em João 15,5. A segunda verdade, você por si mesmo não é nada. Você por si mesmo não é nada. Gálatas 6,3. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Por mim mesma não sou nada. Eu sou alguém, eu sou importante, eu sou alguém de autoridade em Cristo, porque Ele me resgatou. Eu, por mim mesma, não poderia me salvar, né? A terceira verdade, você por si mesmo não tem nada. Lá em 1 Coríntios 4,7 diz isso, pois quem torna você diferente de... Aliás, é uma pergunta. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido, né? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse? Alguém pode estar dizendo, ah, não, mas eu trabalhei, eu ralei bastante para ter tudo que eu tenho. Quem te deu força? Quem te deu sabedoria? Quem te deu boas oportunidades, né? Você por si mesmo não tem nada. E a quarta, você por si mesmo não sabe nada. Gálatas 6:3. Se alguém se considera... 1 Coríntios 8:2. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Irmãos, quem é intelectual, como eu, que está sempre no meio de livros e lendo e etc., fazendo cursos, isso e aquilo, quanto mais você lê, quanto mais você faz curso, quanto mais você ouve, mais você tem convicção de que não sabe grande coisa, que você sabe pouco ainda, né? Então, a nossa sabedoria é com o Espírito Santo de Deus. Se você acha que conhece muita coisa, e não chegou nem na superfície, né? Há muitos mistérios nessa terra, há muitos mistérios na nossa vida. Há quantos e quantos anos a medicina tem se desenvolvido e até hoje o cérebro, o funcionamento do cérebro, a conexão com a mente, com a alma, é um mistério. E a gente não consegue ainda entender, né? Então, humildade para sempre estar disposto a aprender um pouquinho mais. O Senhor dá graça aos humildes, aí está a nossa força e a nossa vitória. Você quer ser honrado por Deus? Seja humilde. Em nome de Jesus, há poder na humildade. Há pessoas que sofrem enfermidades por causa de orgulho, sabia? Inclusive depressão, inclusive doenças psicossomáticas. Muitas delas vêm por conta de não dou o braço a torcer, orgulho ferido. Não adianta pedir por cura. Repreender o espírito de enfermidade, ungir, fazer campanha. É preciso se humilhar.
É preciso tirar a raiz que está alimentando aquela enfermidade. Aí a cura apressadamente brotará. Humildade produz descanso, né? O pecado da incredulidade vem do orgulho. É querer fazer as coisas com o sua própria competência. Os israelitas não entraram na terra prometida por causa da incredulidade, né? Por quê? Eles foram lá, olharam o tamanho dos soldados lá do exército do inimigo e eles mediram as forças deles. E aí eles chegam, a gente não vai conseguir não. Em outras palavras, o que eles estavam dizendo? Que eles estavam confiando na competência deles e não no Senhor que estava encaminhando eles. Orgulho, né? Fomos chamados para abençoar. Não pague os outros com a mesma moeda, né? A humildade nos dá graça para a gente crer, para a gente perdoar os outros também. Fale bem daqueles que falam mal de você. Mateus 18,4. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. A humildade está ligada com a consciência de termos a necessidade de viver na dependência de Deus. Tenha consciência disso. Eu dependo de Deus para acordar todos os dias de manhã, para levantar e para fazer tudo o que eu tenho que fazer. Reconhecendo sempre que nossa capacidade vem dele, 2 Coríntios 3, 5, né? O Senhor nos fortalece com graça, Hebreus 13, 9. Confie no Senhor sempre, faça alicerces firmes e você vai superar todas as adversidades que vêm na sua vida. Confia no Senhor, vale a pena. Você vai ser chamado mais do que vencedor, né? Ele conduzirá a sua vida em paz, ok? Isaías 61, 2 é a bênção e a palavra profética, é a declaração que eu falo para você nesse nosso encontro. Levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz. E é nascida sobre ti a glória do Senhor. Libera essa palavra sobre sua vida. Pois eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Isaías 61 e 2. Amém? Levanta e resplandece. Resplandece com a humildade dos santos, com a humildade daquele que é semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Jesus se esvaziou. Ele tirou a roupa dele de glória e vestiu a roupa de carne para ficar parecido com você. Ele se humilhou aqui nessa terra. Ele passou por todas as etapas que um ser humano tem que passar, humildemente. Ele, que é Deus, que é o Criador, ele foi um nenenzinho dentro da barriga da Maria. Ele precisou crescer, precisou nascer os dentinhos dele, ele precisou aprender a andar, ele precisou aprender a falar, ele foi adolescente, né? Ele teve os seus desejos e se guardou sem pecado, né? E ele tomou uma decisão de obedecer ao Pai. Ele não fazia nada que o Pai não fizesse, que o Pai não dissesse para ele fazer. Isto é humildade. Seja humilde diante do Senhor e Ele vai te exaltar. Levanta e resplandece, irmã. Não fica chorando nem de cabeça baixa, achando que, ai, que derrota que eu tive. Não teve derrota nenhuma, porque está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Levanta e resplandece, meu irmão, em nome de Jesus. O Senhor tem muito mais ainda para te dar. É apenas o começo da sua história, mas o Senhor está te levantando e fazendo resplandecer a sua luz lá nos seus negócios, na sua empresa, no seu ministério. Em nome de Jesus,
que essa palavra profética encontre lugar para pousar, para pairar, para entrar ali, até dar o fruto, até que ela venha a acontecer visivelmente, em nome de Jesus. Para aqueles que estão com o coração aberto para receber essa palavra, você vai ver o mover de Deus na sua vida. Você não vai ficar prostrado, você vai se levantar e você vai resplandecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou feliz com a sua vida, a sua vitória é minha vitória, e em nome de Jesus eu vou ouvir os testemunhos da sua boca do que Deus está fazendo na sua vida. Até o nosso próximo encontro, ainda temos muitos tesouros a serem tirados do Salmo 91. Deus te abençoe, te guarde, e a paz do Senhor fique em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém.